Um abraço, dá um abraço. Eu vejo o James O'Neill e dá vontade de dar um abraço, Eu assim, dá um também. abraço E você aqui. tem vários óculos, né? Agora que eu tô vendo. Você tem óculos Rapaz, na mais verdade claro. não. Não? Na verdade é que esse óculos é meio camaleônico, dependendo da Ah, luz, ele olha parece só. outra coisa. Eu me lembro do Antônio Abujanra, num Sim. programa Provocações, que eu gostava tanto, né? Chegava no fim da entrevista, ele falava, dá cá um abraço, e levantava e abraçava. Era muito bom, né, Bom Onig? demais, bom demais. Grandes figuras, entrevistadores da cultura brasileira. Onig, bicho tá pegando fogo, Estados Muito. Unidos e China. Por onde a gente começa? Pelo imposto que o Biden colocou nos Uhum. carros elétricos da Isso, China, isso, que está abrindo uma empresa no México. Fala pra isso. gente, Anick, que Ó, história é essa? Agora a gente vai para a pauta internacional aqui é, no News. Vamos lá. obrigado mais uma vez, Conde, amigas e amigos que nos escutam aqui no 11 News. É importante lembrar que essa guerra comercial é uma extensão de uma guerra que vem se desenvolvendo já há muito tempo. Porém, agora, Conde, ela se imbrica, ela começa a se costurar dessa guerra comercial com um tema muito novo, que envolve também a questão petrolífera, direta e indiretamente, que é a questão dos carros elétricos. Ou seja, esse mercado futuro que se observa em grande escala, buscando solucionar os problemas ambientais do planeta através do recorte energético, e aí sim, importante para o futuro da humanidade, faz com que os chineses acelerem todos os projetos deles no sentido de uma economia mais sustentável. E isso, a China sendo um grande poluente. Não podemos esquecer disso. Não podemos passar pano para isso. Mas os americanos agora estão partindo para o, digamos, um fight, né? Mais poderoso ainda. Porque eles estão taxando não só os carros elétricos, Conde, mas todos os insumos ligados a esse mercado, a essa cadeia produtiva, inclusive produtos para energia solar, mostrando mais uma vez que os americanos querem entrar nessa dividida solando. Eles vão entrar de sola nisso aí e vão provocar reações chinesas também muito interessantes. Agora, é importante lembrar para todas e todos que nos assistem que o déficit comercial americano, somente no ano passado, se eu não me engano, Conde, chegou a quase 400 bilhões de dólares no comércio com a China. Então, há um Só com a desequilíbrio China. só com a China. Há um desequilíbrio enorme na balança comercial entre eles. Isso não justifica as atitudes tomadas pelo governo Biden, porque a tecla que o governo Biden bate é a tecla de décadas. Os chineses praticam dumping, os chineses têm condições assimétricas de concorrência, os impostos lá são baixos, os salários lá são baixos, não existem sindicatos, as leis ambientais são frágeis, não existe democracia, existe trabalho escravo, aquela velha história. Eles recorrem a tudo para formar esses dossiês e arrancar essas medidas do Congresso através do executivo americano. Então chegou um ponto que agora vai se contar uma nova história nessa guerra comercial. Deixa eu atualizar essa retaliação dos Estados Unidos que movimentou, chocou bastante, inclusive o próprio mercado ontem, né? Olha, os americanos afirmam que a China promove riscos inaceitáveis à segurança econômica por conta do que consideram práticas injustas Uhum. de concorrência que deixam os produtos chineses mais baratos que a média e roubam fatia dos mercados globais, como se os americanos nunca tivessem feito isso na vida, né, meu querido Onig? Veículos elétricos passam de 25% para 100%, né? O imposto nos Estados Unidos passa de 25% para 100%. Quer dizer, você vai pagar um carro elétrico chinês lá da BYD, o dobro do valor, e que vai ser só o imposto que os americanos vão recolher. Semicondutores passam de 25% para 50%. Células solares passam de 25% para 50%, de 7,5% para 25%. A China prometeu retaliação, o ministro do Comércio chinês disse que o país se opõe aos aumentos tarifários dos Estados Unidos e que tomará medidas para defender seus interesses. O que pode acontecer agora
momento posterior ao anúncio das medidas. Onig, o que a China pode fazer? Ela vai contar, digamos, com alguma isonomia nos fóruns internacionais? Eu sei que a Organização Mundial de Comércio ela praticamente faliu, né? O último que teve ali, que era o brasileiro, o Azevedo, Roberto Azevedo, Isso, Roberto Azevedo, ainda tinha uma representatividade. Parece que agora não tem mais. Eu não sei como é que está essa situação. O que aconteceu é que com a pandemia a OMC também balançou, né? Balançou. Porque o comércio mundial, num primeiro momento, foi muito afetado, Conde. As redes e fluxos passaram a representar incógnitas, interrogações enormes no futuro da humanidade. Então, por isso, houve uma diminuição do ímpeto processual. Mas isso não significa que ela está morta, não, viu, Conde? Ela está se reerguendo, as câmaras de análise estão voltando a funcionar, cada vez mais aperfeiçoadas, e eu espero sim que a China recorra na OMC, porque ela entrou para a OMC num processo até patrocinado pelos Estados Unidos para trazer a China para o mercado concorrencial e ter o direito de processar a China. O que ocorre é que os americanos fazem coisas unilaterais, não discutem, porque eles têm essa emergência de criar inimigos para satisfazer a sanha da sua opinião pública mais conservadora, nacionalista, que acha que a China pode ser um entrave para o desenvolvimento americano. Agora, a China só foi mais competente na produção de carros elétricos e de outros insumos. Ela não usou de nenhum artifício, como os próprios Estados Unidos sempre usam, né, de trust, né, antitrust, enfim, Isso. aquelas políticas que retaliam alguns É. países. Tô errado? Não, você está Tem certo. algum fundo de verdade nisso? Não, você está certíssimo, é muito, muito verdadeiro o que você falou. Os chineses já estão sendo pressionados há muito tempo. Então, internamente, eles estão tomando medidas para poder alavancar a sua economia interna. E lembrar, hein, gente, a economia interna da China cresceu muito. Não digo que eles conseguem sobreviver sem a economia externa, mas o mercado interno chinês é como Mercado se interno, né? vai crescer muito. É como se fosse um banco de luxo, sabe, de futebol. Você tem um banco de reservas de luxo, então podem fazer com que o mercado interno também seja importante nessa jogada. Então, os chineses conseguiram desenvolver, através do envolvimento de institutos, de universidades, de todo o aparato tecnológico que eles têm, um tipo de automóvel que agora é muito adequado ao discurso ambiental. Então, por isso, esse carro começa a fazer sucesso. E outra, né, Conde? Me parece que em determinado momento, aqui é uma opinião do James mais como amigo do que como comentarista, eu acho que o carro elétrico se encaixa muito bem no transporte urbano, porque ele é fácil de manejar, as distâncias são mais curtas. Então, os Claro. chineses que estão tendo um processo de urbanização muito acelerado, encontraram nesses carros uma possibilidade de um mercado futuro muito grande. Ocorre que isso também é importante para os outros países, e a exportação deles vem crescendo. Era o que alguns economistas falavam, né? Falam, né? Ocidentais, assim, imagina se cada chinês quiser ter um carro, né? Exato. Aí acaba o planeta, né? Porque pela quantidade de chineses. Exato. Bom, tá resolvido isso aí, porque o carro elétrico, né? Exato. Não vai emitir tanto, porque emite um pouco também, né? De Emite também CO2 um e tudo mais. pouco. É que nem a usina Mas hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica, todo mundo diz ela é limpa, mas ela emite um pouquinho de gases no sim, contato com as turbinas. E também o carro também, mas o carro elétrico tem um problema da bateria. E existem questões sendo discutidas sobre o que fazer no descarte das baterias. Elas têm que ser muito bem descartadas para não gerar lixo tóxico. Então, estamos diante também, Conde, de uma medida futura que precisa ser muito bem avaliada pelos governos. Ô, James, que camiseta é essa? Eu tô tentando Ó, identificar esse emblema aí. O que eu, que é, eu, hein? eu comprei na internet essa camiseta, é um emblema havaiano. Eu achei Ah, é um bonito. emblema genérico? É um emblema havaiano. Eu gosto de Ah, coisas relativas ao mar e tal. eu Atrás achei tem que até um tinha, desenho, né? achei que tinha algum motivo assim histórico da sua vida Não, não, pessoal. não, 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 não. Ah, mas eu sou reparador, né? Eu ponho reparo, como diz as pessoas. Põe Sim, reparo sim. mesmo,
que eu gosto disso, acho que humaniza nosso trabalho aqui também, né? Sim, sim. Aqui, Lilian Oliveira, Onig, uma das feras da live do Conde, te Obrigado, adoro. Lilian. Somos dois, Lilian, querida. A Mainha também gosta do Onig ou só de mim? Oh, é. Tô brincando. Pouco carente, né? Não, né? O Conde. Maciel Farias, o que é a vida? Lembrando aqui do Abu Janra, né? Que fazia essa pergunta, né? O que é a vida? Cada hora de uma Fantástico. maneira. José Carlos Faria, bom dia, caro Opa, Onig, onisciente, onipresente nos canais progressistas. obrigado, Zé. Cecília Manso, um abraço também para o Zé Carlos Faria. Adorava o programa da Bujanra. E a Lília, mais uma vez aqui, eu também quero um abraço do James Onig, amo demais. Ô, Em Lilian, breve isso vai ser um possível, a gente abraço. vai marcar um encontro. Um abraço para você e Eu, para Onig. Ivone. Fila para ter abraço do Onig, né? Para Oh, fazer imagina, fila. vocês são queridos Você demais. pode vender abraço, Onig. Conde, você é o queridão. Onig, vamos de novo, vamos de China mais uma vez, porque o Putin, aliás, que figura que é o Vladimir Putin, porque ele trocou o comandante das Forças Armadas, o Shoigu. Ele fez uma dança de cadeiras ali. Impressionante como né? O que o Lula não consegue demitir, mudar integrantes do governo aqui, o Putin vai lá e puff, né? troca, não sei o que, acabou. Queria que você falasse um pouco disso e desse encontro dele com o Xi Jinping. Sim. Que renova, por sua vez, essa aliança extravagante China-Rússia. O Conde, a chegada do Putin na China, ela é um marco na história dos 75 anos de relações entre os dois países do pós-Segunda Guerra. A China comunista, a China da República Popular e a Rússia, herdeira da União Soviética, estão comemorando 75 anos de relações diplomáticas. Então, com esse mote, eles chamaram Putin para estabelecer uma nova rodada de conversas, estabelecer novas relações no âmbito da tecnologia, da troca de produtos comerciais, e isso vai fortalecer a imagem do Putin. Mas existe um lado dessa viagem que ela está muito ligada à questão das danças das cadeiras. Quando Putin chega lá, Putin está indo também, e mais uma vez eu me permito dar uma opinião, escutar do próprio Xi o que aconteceu nos papos que ele teve na Europa. Porque o Xi esteve na França, falando com o governo francês, e o governo francês deve ter deixado recados sobre as questões pertinentes à guerra na Ucrânia. Então, o Putin deve ter ido à China também para escutar de viva voz quais são as possibilidades que se desbravam, né, que se desnudam à frente em relação à guerra da Ucrânia e como a Rússia vai ter que se comportar nos próximos meses. Uma vez que o Blinken esteve anteontem, se eu não me engano, com Zelensky, e já deixou claro que a situação não está favorável. E eles precisam achar um jeito de tentar reverter isso. No campo militar é muito difícil isso acontecer, isso esmagaria centenas de milhares de vidas de ambos os lados. Mas, para a Rússia, essa é uma nova fase. A troca das cadeiras, sim, tem a ver com o início de uma estratégia de finalização do conflito. Segundo motivo importante, durante as fases iniciais da invasão à Ucrânia, Sergei Shoigu foi muito criticado por algumas atitudes titubeantes na frente do Ministério da Defesa. Talvez a questão de invadir ou não Kiev logo no começo, talvez o uso de armas mais pesadas que atingiram civis e queimaram a imagem russa também pode estar em jogo. E existem também questões de que Sergei Shoigu ele não é oriundo exatamente das Forças Armadas. Ele sim é um general condecorado, mas é um título honorífico pela sua dedicação à reestruturação das Forças Armadas russas enquanto engenheiro planejador. É assim que ele é visto e até muito respeitado. Porém, Conde, tem um detalhe a mais acontecendo. O general Ivanov, que é o braço direito do Sergei Shoigu, há meses vem sendo investigado por escândalos de corrupção.
porque como subiu a produção de material militar, e a compra também ficou maior, né, Conde? A compra de insumos, mercadorias, etc. E o inquérito apontou para a prisão de Ivanov. Ele despachava diariamente com Shoigu. Então, tudo isso somado, na hora de colocar o novo primeiro-ministro, reconduzir o novo primeiro-ministro, o Putin chamou a Assembleia Nacional, a Duma, e pediu para eles ratificarem o nome dos ministros. Aliás, isso é uma nova norma da Constituição russa. Antigamente eu indicava o conde era aprovado e o conde nomeava os ministros como um primeiro-ministro. Agora não. Vai ter que ser aprovado o nome do conde, o nome do Folena, o nome do Diogo para tal pasta, do James para tal pasta. Todos vão ter que passar pelo crivo. E me parece, muito particularmente, que a questão do escândalo do Ivanov pegou pesado e a Duma não fez ouvidos moucos. A Duma se apresentou e disse: Shoigu não, mandou recado, e para ter uma saída honrosa, e que é um assessor também do Putin, né, um homem de ultra confiança, Sergei Shoigu subiu para o Conselho da Pátria. O Conselho da Pátria são os notáveis que estão em volta de Putin para aconselhá-lo, e Sergei Shoigu foi colocado nesse conselho. O Putin tem conselheiros, né? Sim, Importante a gente ter sim, conselheiros. interlocutores. Onig, para fechar essa questão do Putin, da Rússia, eu queria que você falasse em que pé que está a situação da Ucrânia. A Ucrânia recebeu aquela dinheirama toda dos Estados Unidos, quer dizer, que não foi doação, é simplesmente a chantagem habitual que os Estados Unidos perfazem. E outro comentário que eu queria que você também desdobrasse só um pouquinho é, quer dizer, o Putin ele tem o domínio absoluto da política russa, me parece que é assim que é procedido, e ele não dá ponto sem nó, quer dizer, ele continua, essas trocas que ele fez, quer dizer, vão ter como efeito potencializar ainda mais assim a posição privilegiada que a Rússia acabou atingindo a despeito das sanções que sofreu de todo mundo. Quer dizer, a Rússia se tornou mais forte, sobretudo, acho que sobretudo não, mas entre outras coisas, pela aliança com a China. O que você pode dizer sobre isso para a gente? Como é que está a situação com a Ucrânia? Como é que está a perspectiva de desenlace? O Conde, o momento que a Rússia vive também é privilegiado numa devida proporção quando comparada à situação da Ucrânia. Não, a Rússia está machucada também. Ela também tem famílias que estão chateadas com a ida dos filhos à frente de batalha, também tem todo esse problema que muitas vezes é minimizado ou até mesmo acobertado um pouco pela mídia russa para favorecer o Putin. Agora, que ele tem o controle disso absoluto e que ele realmente é uma pessoa muito bem cotada na opinião pública do país, isso não tenham dúvidas. Ele garantiu uma Rússia em crescimento econômico, em pleno bloqueio e sanções que o Ocidente aplicou, especialmente clientes importantes, não é? Como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, os países nórdicos, que compravam lá o carvão, o petróleo, o gás da Rússia. E ele conseguiu transformar isso numa vantagem, porque ele ampliou os laços com a Índia, ampliou os laços com a China, coisa que era muito difícil acontecer. E agora ele está cada vez mais fortalecido. Eu enxergo da seguinte forma, Conde. Ele está preparando o terreno para mais tempo no poder. Com certeza, ele deve se eternizar, na minha opinião. Putin só sai do poder depois de morrer. É uma opinião que eu tenho. Mas ele quer deixar já uma lista de pessoas para sucedê-lo. E por isso ele está fazendo esse rearranjo. Os que não conseguiram completar tarefas, os que foram questionados, os envolvidos em escândalos. E assim você teve Prigozhin, né, do grupo, você teve o caso de Shoigu agora, e tantos outros que caíram em descrédito. Internamente o poder dele está muito forte. Você sabe que onde tem uma oposição curiosa a ele? Por incrível que pareça, os líderes de Donetsk e Luhansk não são tão putinistas. Agora são, né, na Ucrânia que ele dominou, agora são porque ele socorreu. Mas no começo eles reclamavam do Putin.
que não vinha em socorro, que não vinha em socorro. Agora estão bem entre eles. Mas, enfim, e a questão da frente ucraniana, essa questão é mais séria, porque demanda, sim, uma indústria produzindo a todo vapor para poder ter o avanço final. E esse avanço final só pode ser visto e vislumbrado, melhor dizendo, quando tiverem a certeza de que a Ucrânia vai capitular ou vão oferecer um acordo de cessar-fogo que seja também comemorado pela Rússia como vitória. Tem que transparecer que a Rússia venceu. Não venham com um acordo de cessar-fogo, dizendo que nós vamos ver daqui a 40 anos, a 20 anos, vai ter revisão das fronteiras. Não. Isso Putin vai buscar. E é por isso que eu acho que a conversa com Xi envolve também o final da guerra da Ucrânia. Como vai se fazer e como vai ser o arranjo territorial para isso realmente demonstrar que a Rússia foi vencedora do conflito. James Onig aqui no 11 News. Vamos para o bate-papo mais uma vez. Elizabeth Belísio está dizendo aqui, manifestação 76 anos de Nakba. Solidariedade aos palestinos hoje em São Paulo, 17h30 no MASP. No Recife, 16 horas no DERP. Obrigada pela divulgação. Opa, hoje então nós temos 76 anos de Nakba na Avenida Paulista, ali no MASP, às 5h30 da tarde, no Recife, às 4 horas da tarde. Obrigado, Elizabeth, um super beijo para você. Carla Quinalha, a gente vai falar agora de Gaza e da Palestina, inclusive pegando o gancho aqui da Elizabeth Belísio. Carla Quinalha, oi, James, você foi professor da minha filha. Meu marido era seu colega e você sempre me tratou com muita doçura. Pessoal, o James é assim mesmo, puro carinho. Grande abraço. Olha que bonito isso. É a Carla do Tião, não é? Nossa, Carla. Será que é ela? Acho que é ela. É que eu não consigo identificar assim pela foto. A foto não é muito grande, né? Mas eu acho que é ela sim. Ela pode até confirmar no bate-papo aqui que a gente... Sim. Poxa, que alegria. Obrigado, Carla. Nossa, quanto muitos tempo. Amigos, né? O James sempre aparece os alunos do James aqui, celebrando ex-alunos e tudo mais, né? Muito bacana essa trajetória do James Onig e essa doçura que ele que acabou de ser confirmada aqui pela Carla. Imagina. Para quem a gente também manda um grande beijo, um grande abraço. Onig, nós estivemos muito próximos de um acordo entre Hamas e Israel. Hamas parecia pronto, tinha aceitado, e aí houve aqueles ruídos habituais que vêm, infelizmente, do parlamento israelense. Você fez algum comentário sobre o Egito recentemente? Nós paramos de receber tantas notícias da Palestina porque o Rio Grande do Sul tomou conta do noticiário, né? Mas como é que estão as coisas nesse momento ali? Essa eterna ameaça de invadir Rafah, ela ainda está de pé? Como é que está essa situação? Sim, Conde. As regiões periféricas de Rafah já estão sob bombardeio. São bombardeios diários, alguns acontecem à luz do dia, outros à noite, a maioria à noite, tentando desalojar possíveis abrigos dos guerrilheiros e militantes do Hamas. Essa é a informação que a gente tem, que eles vão em cima de lugares onde o Serviço Secreto Israelense teria recebido notícias de que lá podem estar guerrilheiros do Hamas junto com alguns reféns. Então eles acreditam que isso está acontecendo na periferia de Rafah. Porém, a entrada, como eles estavam prometendo, ainda não aconteceu. O que aconteceu que mudou muito a relação de forças é que pelo sul entrou uma divisão de tanques israelenses, transformando aquele sul de Gaza quase num anfiteatro de destruição. Então, Rafah está cercada pelo norte e Rafah está cercada pelo sul, com uma coluna de tanques bem em cima da fronteira com o Egito. Bem em cima da fronteira com o Egito. Isso ensejou, então, que o Egito tomasse algumas medidas importantes para mostrar o seu descontentamento a Israel, mostrando que isso pode colocar em risco um acordo de paz de décadas e mais décadas. Então, olha que interessante. Qual foi a primeira atitude da diplomacia egípcia? Ratificar as moções sul-africanas sobre a questão de Gaza.
dizer que a África do Sul está certa. Isso já deixou Tel Aviv muito, mas muito brava com Cairo. O governo israelense ficou muito decepcionado com o governo egípcio, mas o governo egípcio está seguindo um plano também muito bem articulado, porque o governo egípcio não se envolveu no conflito, o governo egípcio cumpriu todas as determinações que seu maior aliado hoje, os Estados Unidos, está ordenando, mas o governo egípcio também tem que dar resposta à opinião pública egípcia. E agora o Egito se coloca como mais um país que ratificou as demandas sul-africanas por culpabilização de Israel por genocídio. E também o Egito votou na Assembleia Geral a favor do reconhecimento da Palestina como Estado full, Estado pleno, e isso pode gerar muitas reações. E, Conde, automaticamente, a região do Sinai sempre não, mas esteve muito militarizada nos últimos anos, porque teve infiltração do Estado Islâmico. Então o governo egípcio foi para lá com maquinário pesado, já tem alguns quartéis instalados e eles estão em alerta. E aí o que acaba acontecendo, Israel disse, se é assim, vocês também estão prontos para receber refugiados. Se vocês estão indo contra a gente, então vocês vão ter que receber os refugiados. Tá um jogo de empurra-empurra e que vai com certeza penalizar mais uma vez os palestinos e as palestinas que estão nesse meio campo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, tudo que está acontecendo ali na região do Oriente Médio, na Palestina, ali em Gaza, genocídio em Gaza, que a gente precisa denunciar o tempo todo. Aliás, hoje na Avenida Paulista vai ser mais um desses, uma dessas denúncias bonitas aqui que foi trazida ao nosso conhecimento pela Elizabeth Belizio. Olha, a Carla Quinalha está dizendo o seguinte: a Carla do Tião. A Carla do Tião. A Carla do Tião. Nossa, tá bom? Tião é primeiro um gênio da matemática. Você não, olha, eu conheço alguns caras, mas tem uma turma de amigos que impressionante. Carla sempre muito querida, eu lembro da filha dela, loirinha, buscando a colocação nos vestibulares. Poxa, que alegria poder estabelecer esse contato via Não Sou 11 News. E para não deixar de se fazer de rogado, o Roberto Henriques, a quem eu estou devendo uma conversa, aliás, está aqui, você sabe que eu passei por alguns intempéries aqui, Roberto, mas logo a gente vai conversar. Ele é ex-deputado no Rio de Janeiro e fala de Campos de Goytacazes. Realmente o Gêmeos reflete simplicidade e educação no trato com as pessoas, mesmo quem não conhece como eu, nos tornamos seus íntimos, gosto de suas participações. Obrigado, Roberto. O Gêmeos é um presente permanente. Roberto. Gêmeos, para terminar, eu vi a notícia de que a inflação da Argentina caiu para 1 dígito. Você deu risada da minha cara. Nossa, por quê, Gêmeos? Quer dizer, o Milei está cumprindo o que prometeu, evidentemente a um custo gigantesco. Explica esse número da Argentina, que eu queria ver a Argentina bem economicamente, eu confesso para você. Todo mundo, quem não gosta da Argentina? A gente não gosta deles no futebol, mas o resto a gente adora. O que a gente precisa entender, Conde, é uma coisa muito séria. O remédio que eles estão aplicando é zerar a economia, levar para baixo para zerar a inflação. Não é nenhuma mágica que está sendo feita, uma grande reengenharia financeira. Cortaram contratos, demitiram milhares de pessoas, não estão pagando os credores, as pessoas estão começando a ficar sem dinheiro para comprar. E aí o que acontece? Sobra mercadoria na gôndola do supermercado. Quando sobra mercadoria na gôndola do supermercado, a expectativa de inflação, você não pode aumentar o preço, porque está sobrando mercadoria. O que você faz? A inflação dá uma estagnada porque não está tendo consumo. É isso. Na verdade, é exatamente isso. Alguns economistas chamam isso de desinflação, mas não é um termo tão assim consagrado, vamos dizer assim. Tem gente que diz que caiu para 1 dígito. Caiu para 1 dígito porque vem caindo com as medidas tomadas desde a posse de Milei, a inflação vem caindo. Mas no acumulado, ela não cai.
no acumulado ela continua muito alta. Isso, E esse dado é do último mês, né? isso, exatamente. É do Acho que último foi mês. 8,8, oito 8,9. ponto seis. Isso, alguma coisa assim, Conde. Então, rapidamente, o governo argentino precisa estabelecer o que eles querem para os próximos meses, porque isso pode, sem dúvida, Conde, se transformar num processo de estagnação muito forte. A economia não pode, Mas, talvez, se Onig, reerguer. a Argentina, pior do que tá, como diria aquele velho Sim, deputado, não fica, né? Quer não, dizer, pior do que tá não, e do que teve nesses últimos tempos. Por isso que eu sim. estou achando que pode até ser uma boa notícia. Sim, é exato. Matematicamente eu também concordo contigo. Matematicamente talvez seja, mas o custo social disso, Conde, a roda para girar lá vai demorar muito tempo. A gente teve no momento no Lula 1 e 2 a roda girando porque de repente houve uma valorização do salário, o consumo começou a crescer, né? Foi feito um trabalho de financiamento de longo prazo, então a roda girou. Lá não, porque não tem essa condição monetária. Quem vai sustentar isso? Os dólares dos colchões da classe média e da classe média alta argentina, que está encastelada em Buenos Aires, Córdoba e Rosário. É eles que Bom, vão tentar fazer isso. o povo argentino está nas ruas, estão saindo com Sim, certa frequência, inclusive nós sim, invejamos, né, sempre, porque acho que o povo brasileiro também tem que sair sim, para reivindicar uma porção de coisas aqui, independentemente de apoiar ou não o governo, mas a gente precisa tomar o hábito, mais uma vez, de nos manifestarmos, né, coisa que o argentino tem muito no DNA. E está acontecendo nesse momento. A última manifestação, acho que foi meio milhão de pessoas exato. ali naquele circuito ali do centro de Buenos Aires. Deixa eu agradecer a todo mundo que acompanhou o 11 News. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Continuem com nossa programação. Obrigado, James Onig. Sempre uma honra te receber. Eu que Dá cá um agradeço, abraço. Conde. Um Dá cá abraço um abraço. forte, um abraço Aliás, eu forte. deixei para o final, você com essa caneta, com esse lápis azul, e você fica assim, parece um maestro, né? Ele É, está aqui, ele vai falando e vai mexendo assim, né? Taradã, taradã, eu taradã. estava É um escrevendo, maestro. aí quando eu estava escrevendo aí na minha agendinha aqui, que eu tenho o rascunho, aí quando você começou a falar, eu fiquei com ele na mão, aí eu falei, vai ficar não, eu com Não, ele na ficou mão. lindo, parecia que você estava regendo aqui a nossa.